3 anos, o mercado de trabalho enxergou uma grande mudança, uma revolução acontecendo por causa do momento de trabalho que se vivia. Esse momento era um momento onde as pessoas conseguiam barganhar os seus cargos com muita facilidade. Eu estou falando de em torno ali de 2021 e 2022, um momento que passou a ser conhecido no mercado como a grande resignação. Muitas pessoas trocando de emprego, muitas pessoas barganhando o seu salário porque viam no mercado uma oportunidade de ganhar um salário mais alto e trocando de empresa, tendo a coragem de ir para um novo trabalho. Em março de 2022, eu quero trazer esse dado para você aqui. 4,5 milhões apenas nos Estados Unidos pediram demissão voluntária em um único mês. 4,5 milhões. Foi um recorde histórico. Se a gente olha para o que estava acontecendo globalmente no período ali da pandemia, a gente conseguiu perceber que existia um medo muito grande em torno da pandemia, obviamente, um medo por um motivo óbvio e que, enfim, parou o mundo. Mas do ponto de vista de trabalho, muitas oportunidades também surgiram naquele período. E muitas pessoas tiveram a coragem de fazer um jump, né, de fazer uma troca de trabalho, uma troca de empresa, uma troca de cargo. Eu mesmo, se você conhece e acompanha o meu conteúdo, foi no meio da pandemia que eu tomei a decisão, tive a oportunidade, tomei a decisão de mudar, sair do Brasil e ir viver na Suécia, onde eu vivo, onde eu trabalho hoje. Isso aconteceu no meio da pandemia, com uma oportunidade recebida. Só que qual é o ponto? O que que estava acontecendo nesse período? O profissional ele tinha um poder de negociação real. Olha só esse outro dado aqui. Em média, a diferença salarial para quem mudou de emprego nesse período, média, foi de 8,4 pontos percentuais. Ou seja, apenas nas trocas de emprego, em média, as pessoas aumentaram seus salários em mais ou menos 8%. É um número bem relevante se você pensa que isso é uma média. Teve pessoas que conseguiram uma mudança muito maior, pessoas com uma mudança muito menor, mas muitas pessoas mudaram de emprego nesse período. Só que isso, esse momento, essa grande resignação, como passou a ser conhecida, ela passou, ela foi embora. Nós agora estamos vivendo um outro momento. O profissional antes tinha negociação, um poder de negociação, e ele estava tendo coragem. Um artigo da CNBC, agora no de fevereiro de 2026, trouxe um dado bem relevante de que a taxa de pedidos de demissão caiu para números alarmantes. Se antes a gente teve um recorde, agora a gente tem um número muito baixo. Foi de cerca de 2% no final de 2025 e segue baixa agora no início de 2026. É quase um terço abaixo do pico que a gente viu, mas também bem abaixo comparado a momentos normais da economia. E o diferencial salarial, ele hoje está quase empatado na média. Então, pessoas que estão mudando de emprego, elas não estão vendo uma grande mudança relevante nos seus salários. E o que que isso está gerando no mercado? Está gerando medo. Os especialistas nesse artigo da CNBC, eles estão chamando isso de job hugging. As pessoas estão com tanto medo de trocar de emprego nesse momento, porque elas estão, recebendo a todo momento a informação de que inteligência artificial vai roubar o seu cargo, de que algo está acontecendo no mercado, de que não existe mais emprego. Nós estamos vivendo também um momento bem crítico, onde a gente vê guerras, a gente vê a economia entrando em momentos muito delicados ao redor do mundo. Então as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão se abraçando ao seu trabalho, estão se abraçando ao emprego que elas têm. Não necessariamente porque elas querem ficar nesse emprego, mas porque elas estão com medo. Medo de olhar para um mercado que está barulhento, que está mudando, que é impossível prever as coisas que vão acontecer e como elas devem se posicionar, e portanto o medo está se instaurando de uma maneira bem negativa no mercado. E veja só, né, o baixo desemprego nos relatórios de economia de um país, ele é normalmente algo que mostra uma saúde econômica. Só que a gente não está olhando aqui para a saúde econômica do país, porque existe uma diferença brutal para as pessoas que ficam em emprego porque elas precisam, porque elas não têm outra opção, ou porque elas estão com medo, e pessoas que ficam porque elas realmente querem abraçar. As pessoas que ficam porque querem, elas vão otimizar o seu trabalho e focar em crescimento, e isso vai aparecer na produtividade da empresa por consequência. As pessoas que ficam por medo, elas vão, trazer essa energia, essa vontade de sair que está lá guardada para dentro da empresa e a produtividade, os resultados também vão ser refletidos. Só que ainda mais o problema vem para a cultura. A cultura organizacional que reflete esse momento de medo, acaba fazendo com que as empresas estejam passando por alguns momentos bem
delicados, onde os times estão muito estressados. Eles estão estressados com todo o viés do que está acontecendo no mundo fora da empresa e estressados porque eles não estão conseguindo ver uma perspectiva entre o que eles desejam como próximo passo de carreira e a empresa onde eles estão. Esse é um relatório da CNBC, é uma informação bem interessante para trazer a reflexão, porque a pergunta que me fica lendo esse artigo e aqui conversando com você agora, é se esse medo passasse, né, se a economia começasse a dar sinais de que as coisas estão mais positivas do ponto de vista de curto e médio prazo do que vai acontecer, o ponto de vista mundo, né, com guerras, com conflitos, também mostrasse um sinal de que as coisas estão melhorando. Isso por si só mudaria a sua percepção do local que você está trabalhando hoje? Faria com que você aumente o seu desejo de permanecer na empresa em que você está? Ou isso faria você tomar coragem de ir para um novo cargo? Porque se você fizer essa reflexão e a conclusão foi de que você realmente gostaria de tomar uma decisão, mas você está na sua empresa apenas pelo medo do momento, eu quero te convidar a dar uma caminhada e refletir sobre o que que você consegue aprender com esse momento. Porque se você ficar estagnado na sua empresa apenas pensando no que pode vir e não focando onde você está agora, você comete um erro que é muito comum em carreiras. Inclusive, num vídeo que eu gravei no canal sobre 10 erros críticos ou 10 conselhos de carreira críticos que as pessoas dão e elas acham que vai ajudar e na verdade está prejudicando, um deles foi sobre focar sempre no que está por vir, né, focar na próxima oportunidade. Você é promovido? Show! Foca na próxima oportunidade, na próxima promoção. E esse é um conselho que ele pode sair pela culatra, porque se você foca tanto no que poderia vir, no que está por vir, na promoção, no próximo cargo, no que você deseja, você perde a principal, eu diria, o a grande graça da jornada, que é o aprendizado com o que você tem agora na sua frente. O seu cargo tem muita coisa para te ensinar, os seus colegas, a empresa onde você trabalha tem muitas coisas para te ensinar. Então, se você está apenas por medo, reflete se existe pelo menos uma forma de que você consiga olhar para essa sua situação de carreira com uma perspectiva de quem pode aprender muito, de quem pode ainda evoluir, porque se realmente você está com medo de tomar decisão, e eu sinto em saber disso, em ouvir isso, se é o seu caso, mas, eu tenho certeza que você olha já para sua carreira de uma maneira diferente. Se você está preocupado com isso, você olha para sua carreira de uma maneira diferente. E eu quero aqui te convidar ou te motivar a entender que existem muitas fases diferentes em nossas carreiras, existem fases onde a gente consegue ver 1 milhão de portas se abrindo e outras que a gente não consegue ver nenhuma porta se abrindo, e essas fases passam. Tanto a fase extremamente enriquecedora de oportunidades, quanto a fase, pobre de oportunidades. Elas passam, elas mudam, são fases. E eu quero te convidar para, independente da fase que você se encontre hoje, que você consiga tirar o máximo de aprendizado possível, porque é esse aprendizado que vai ajudar você a criar a experiência necessária para, aos poucos, passo a passo, atingir todos aqueles objetivos profissionais que você tem.